Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio, de São Paulo. Agora, à noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco que todos os voos da Europa para os Estados Unidos estão suspensos por 30 dias, com exceção do Reino Unido. Agora, pensa você que está em casa, imagina aquela pessoa que comprou lá o seu pacote de férias, aquele americano que foi passar ali uns dias em Paris, um final de semana prolongado e agora não vai ter como voltar para casa. Uma situação complicada, né, senador? É extremamente complicado. Como é que vai ser a manutenção das pessoas que estão em trânsito? Isso já é um grande complicador na medida em que os Estados Unidos, como o país mais forte economicamente, disputando ali com a China, para e passo, e uma nação forte feito essa, deixa de ser uma brincadeirinha no momento que o presidente americano toma uma medida que pode ser limitada, ou deve ser limitada, eu não sei qual é o alcance disso, nos próximos momentos. Como é que vai ser, por exemplo, a convivência de pessoas, a manutenção dessas pessoas, porque essa medida, você disse há pouco, parece que é por 30 dias. Então, a estadia de americanos ou pessoas que estavam com o deslocamento previsto de países da Europa para os Estados Unidos, estando proibido, isso tem impactos e vai ter grandes impactos também, e principalmente na área econômica. Senador, mudando um pouco de assunto aqui, nós acompanhamos daqui de Brasília uma grande movimentação no Ceará, chamada de motim, que é uma paralisação de grupos armados, e radicalizou muito. E o Cid Gomes pegou uma retroescravadeira e tentou entrar num quartel, radicalizando muito mais, tomou 2 tiros e tal. Essa é a história do Ceará. Mas acontece o seguinte, os policiais estão se movimentando em vários estados do país. Em pelo menos 12 estados a situação é grave, é de descontentamento. O senhor foi major, né, da ativa, chamado homem ali da tropa mesmo, durante muito tempo, e tem uma interlocução muito boa em todo o país com militares. Qual é a situação geral? Como é que o senhor vê os movimentos estaduais de militares? Em primeiro lugar, não dá para generalizar. A mobilização e a insatisfação, ela existe em vários estados. Vamos começar por São Paulo. São Paulo, um soldado de polícia hoje, o salário base dele é de R$ 3.180. Lá no Ceará, onde teve o amotinamento, porque o amotinamento eu estou dizendo com a característica... Sem gratificações? 3.180 é o salário base. O do Ceará já é 3.600 hoje e o que foi dado pelo governo vai a 4.500. Então, São Paulo, junto com o Espírito Santo, tem os piores salários do Brasil. O salário base, por exemplo, da PM de São Paulo, da Polícia Civil, são menores, são entre os piores salários do Brasil. Então, agora... Quanto é que está hoje, senador, o salário? O quê? Quanto é que está hoje o salário em São Paulo? Em São Paulo, 3.180 3.180 é o salário base. Né? Então, no Rio de Janeiro, o salário base é de 2.800. Mas ontem, no Senado, o governador Witzel, ele veio tratar comigo de emendas a uma PEC dos fundos, em que há uma perspectiva dos estados, e ele veio trazer, nós temos amizade de ordem pessoal, ele veio trazer para a gente fazer uma análise disso, para ver se diminui a dívida dos estados. E ele me dizia, ele esteve lá sob intervenção, está com uma dificuldade financeira muito grande no Rio de Janeiro, então ele não pode dar o aumento salarial, ele deu um jeito de aumentar as gratificações operacionais de tal forma que o salário base de um soldado no Rio de Janeiro, informações dele ontem, acaba sendo superior a R$6.000 por mês. Agora, essa mobilização, como aconteceu no Ceará, ela não prospera na maioria dos estados.
Lá nós tivemos um amotinamento mesmo. Você foi militar, Zé, você sabe que eu estou dizendo no termo da sublevação da ordem. Não era ali uma reivindicação salarial. Eu fui lá a convite dos senadores do Ceará, justamente por ter alguma experiência nisso. Fui tratar com o governo lá, com o governador colocou todo o secretariado dele, presidente da Assembleia, procurador-geral de Justiça, fizeram para mim uma exposição disso, eu saí de lá, eu fui no quartel dos amotinados, eu conversei por horas junto com os senadores, com as pessoas, um movimento que não tinha nenhum oficial, não tinha nenhum sargento. Policiais, usando o termo nosso da caserna, recrutas de 1 a 10 anos de serviço, idade média entre os 25 e 30 anos de idade, esposas jovens com bebês, que não sabem, na essência, o que estavam praticando, que muitos vão perder a função pública, serem condenados. Pior que ganhar mal como policial é ser expulso da polícia, há um preconceito que daí ninguém quer contratar. O caminho acaba sendo ser membro de milícia, de facção, enveredar para o crime. Eu disse a muitos daqueles jovens, eles me conhecem mesmo, quando eu cheguei lá, bateram palmas. Mas eu não fui lá para dizer, olha, queridos, que coisa bacana. Não posso fazer, eu tenho responsabilidade pública. E o que eles disseram, senador? Eles disseram o seguinte, que o movimento era uma reivindicação justa, que mereciam mais salário, que mereciam um ajuste no salário e alimentação, uma gratificação que foi tirada dos que serviam no interior. A minha avaliação do que eu constatei, as lideranças, alguns que se tornaram parlamentares, que têm aposentadoria e garantia. Tem lá o salário certo no final do mês. No dia 13 de fevereiro, houve um acordo na Assembleia Legislativa. Eu vi os vídeos disso, celebrado com ex-políticos eleitos, vereadores, deputados, ex-deputados, com a direção da Assembleia Legislativa lá, vereador chorando, vereador policial, um deputado estadual chorando. Conquistamos, era o que era possível, mas uma grande vitória para a gente. Saímos de lá 2 horas depois, falei, não, muito pouco. Né? Nós queremos muito mais. Então, ao invés agora, eles queriam uma coisa, o impacto que o governador estava colocando para a Polícia Militar era de 500 milhões. A nova proposta que eles queriam precisaria de 2 bi. E o governador disse, eu não tenho. Agora, senador, um movimento que depreda viaturas, quebra um quartel, isso é justo? Armado, na cabeça da população? Não. Escondidos, encapuzados, quer dizer... Eu disse, muitos deles fica lá muito feio para a polícia, ficaram me né? moendo nas redes sociais, eu tenho preocupação com o que é legítimo. Eu fiquei 29 anos na ativa, Zé, e eu fiz movimentos salariais, manifestações, fui punido por alguns governos, mas eu sempre fui de cara limpa. Era o tenente Olímpio, o capitão Olímpio, o major Olímpio. Nunca insuflei, e eu vejo agora até uns atos de covardia, dizer para os caras, entre em greve, bobo. Como é que eu ia fazer um negócio desse, Zé, se eu conheço a rigidez dos regulamentos do Código Penal Militar? A proibição constitucional de homem armado e a interpretação do Supremo. Não pode. Homem armado não faz manifestação. Agora, de cara coberta, no meio da rua, cheio de armas. Botando fogo. Ficavam no entorno do quartel, aquele negócio, acorda às 7 horas da manhã, fica jogando truque, tomando cachaça o dia inteiro. Aí um iluminado pega umas motos, toma uma viatura do Corpo de Bombeiro, toma uma viatura da Polícia Civil, atravessa no meio das ruas, todo mundo armado. O que você acha que a população é? Entendeu? Eu censurei mesmo quando o ministro Moro, ele esteve lá, adoro o ministro Moro, mas ele falou, não podem chamar policiais de marginais. O que eu disse lá, e eu repito, conduta de marginal é conduta de marginal. Polícia não vai de cara coberta em nada, não vai ameaçar as pessoas. Lá, por exemplo, na cidade do Crato, caso concreto, eu quero que alguém me desminta.
Uma professora, ela botou no Facebook dizendo, olha, eu não concordo, isso que você acabou de dizer. Olha, vocês policiais, vocês têm todo o direito de reivindicar. Claro. Mas é armado, comprometendo a segurança da população. Sabe o que aconteceu? Um policial foi na casa dela e tocou fogo no carro dela. Foi preso em flagrante tocando fogo no carro dela. Meu Deus. O que essa moça, o que as pessoas no Crato acham daqueles caras? Então, estão sendo processados, processos administrativos, afastamentos. O que vai restar? Porque alguns ali estavam de olho nas urnas de 4 de outubro. Falando em urnas de 4 de outubro, também não pode um senador licenciado pegar uma retroescavadeira e partir para cima das pessoas. Eu disse que ele foi, ao mesmo tempo, homicídio e suicídio. Uma conduta suicida. Sabe quando eu ia pegar qualquer tipo de coisa, insurgir contra um quartel? É que os caras são ruins de tiros. De homens armados. Foi a mão de Deus e que os caras são ruins de tiros, senão ele estava morto. E, por outro lado, ele colocou em sério risco a vida das pessoas. E uma coisa naquele momento, não, o senador, ele está licenciado. Não tem 4 senadores no Ceará. Está o Prisco no lugar dele. Tá. E naquele momento, primeiro, eu sou senador, eu não tenho prerrogativa nenhuma para poder me insurgir contra o movimento, por mais legítimo que fosse a conduta dele. Foi equivocada, foi perigosa, colocou a vida de pessoas em risco. Acredito que ele será processado também pela Justiça por tentativa de homicídio. Eu não sei qual era o resultado. Quando você vai tomar alguma atitude, você tem que prever o que você vai fazer lá. E se ele passa por aquela barreira ali, o que ia acontecer? Pois é, nada, ele ia voltar para a rua, ia ser voltado para fora. Está tudo errado. E parece que houve premeditação e tal, porque já estava lá a retroescavadeira. Senador, eu tenho dito o seguinte. Tá, é proibido fazer greve, é proibido policial, qualquer profissional armado fazer greve. Mas eles precisam de uma interlocução, Sim. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam de uma atenção. Como resolver isso? A questão toda, quando se colocou na Constituição em 88 a proibição para os militares federais, no artigo 42 e no 142 para os militares estaduais, foi naquele pressuposto. Por maior que seja a dor de vocês, a dor da sociedade é sempre maior. A sociedade não pode passar um segundo sem vocês. Então, já existem países, por exemplo, na França, que indexaram o reajuste das polícias, que houve greve na polícia francesa, e indexaram nos valores e nos salários do Supremo Tribunal Federal de lá, da Suprema Corte. Então, sobe lá, sobe cá, e diz, vocês não podem fazer paralisação. Por quê? Compromete a sociedade. Para nós, não precisava nem ter escrito isso, porque o nosso pacto com a sociedade... Hoje eu sou um veterano, saindo daqui, se eu tiver que morrer na defesa de alguém, eu não vou titubear, eu estou aposentado, estou reformado, eu vou agir. Eu fui treinado para isso, é a minha vocação isso. Reflexo. Então, para forças militares é inconcebível. E os governadores, alguns usaram o que está escrito na Constituição de 88 para dizer, nesses caras pode bater à vontade, porque gritou sentido, eles ficam tudo quietinhos. Então, pela representatividade associativa, representatividade parlamentar, melhoria dessa interlocução, se descobrir que não é despesa, investimento na segurança pública, não. Isso aí é grandeza, é você melhorar tudo para o país. E alguns governos foram fazendo isso, sucateando, existiam alguns preconceitos em função do status militar. Então, existe coisa dessa natureza ainda, mas nós precisamos equilibrar, nós precisamos buscar... Mas como é que seria essa interlocução? Qual seria? Mas ele tem acontecido, tem estados que está acontecendo. Você tem estados... Mas o Zema, por exemplo, deu reajuste lá e gerou uma confusão nos outros estados. Pois é. Como é que negocia isso? Confusão teve com... Atende tudo, confusão teve com Dória, que não cuida de São Paulo e foi querer se meter em Minas Gerais. Vai receber a medalha Silvério dos Reis, do maior traidor do país, e dos policiais, no dia 21 de abril. Os policiais de São Paulo vão dar a ele. E o Zema chegou, ele teve que vetar agora hoje, diminuiu isso em função da renegociação da dívida de Minas Gerais. Ele foi apertado também aqui pelo Ministério, mas mesmo assim ficou um reajuste de 13%. Só que um policial... Em São Paulo, quando que os policiais vão apresentar lá a proposta? Não tem.
Em São Paulo, muito embora exista uma lei estadual de 2006 que diz que a data base de revisão de salários é o 1º de março. O nego fala, a data base nossa é março. Mentira, é 1º de março. Eu conheço muito bem a lei, fui deputado estadual. E o Dória já não cumpriu de novo. Não vai ter reajuste. Não. E ele deu um reajuste de 5% já no final do ano, vai empurrar esse ano todo com a barriga, vai chegar em novembro, ele vai dar a correção de inflação. E ele foi mentiroso, porque na campanha, depois de eleito e já governador, ele disse, eu vou entregar o governo em 22 com o 2º melhor salário de polícia do Brasil. Não será maior que o Distrito Federal, que recebe recursos da União. E também teve um reajuste agora, né? Aprovado, teve um Pois PLN lá para então, Aqui usaram o mesmo artifício de gratificações. Agora, São Paulo tem um padrão de hierarquia e disciplina, nós temos uma força policial lá, um efetivo fixado de 96 mil homens. É maior que a Marinha, é maior que a Aeronáutica. Não dá para a gente brincar. Deus me livre. Aquela barbaridade que aconteceu lá no Ceará, se acontece, Deus me livre, se fechar o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, que é integrado com todos os Copons regionais, 645 municípios, se aquilo parar 6 horas, nós temos um caos para o país. Nós vamos ter as centenas corpos no chão. Não pode. Aquele aglomerado humano de 20 milhões de pessoas da grande São Paulo, Deus me livre, pelos nossos filhos, nossos netos, pelo nosso país. Agora, não pode ter governador irresponsável, insensível, que venha arrebentando a polícia como um todo. Isso é muito ruim. Agora, o caminho, Zé, é a interlocução, é o que tem que se fazer, tem que se priorizar recursos para a segurança pública. Na hora que está agora uma PEC dos fundos para acabar com os fundos, iam acabar com o Fundo de Segurança Pública. Foi uma luta nossa para fazer, nós queremos verba carimbada para a segurança pública. Mas conseguiu preservar o fundo? Vai, está preservado na CCJ, nós temos que preservar na lei como um todo, porque senão é um absurdo. A gente faz muito discurso, mas o que a União, por enquanto, fez pela segurança pública dos estados? Qual é a suplementação de recursos? 0. Nós ficamos, por enquanto, no discurso... Mas está caindo a criminalidade, os índices estão apontando. Olha, nós temos programas... E aí é o seguinte, não adianta querer dizer, olha, mas agora nós diminuímos... A queda do número de homicídios, você tem um crescente no país de investimento dos municípios, que não era a competência, ela você pega no artigo 30 da Constituição, competência dos municípios, segurança pública é uma competência suplementar, mas é investimento dos municípios, dos estados. Nas guardas municipais. Dos estados. Quanto aumentou o efetivo da Polícia Federal? Aumentou. Complementação de quadro. Complementação de quadro. Dos aposentados. Chamaram mais 800 para complementação de quadro. Polícia Rodoviária Federal. Nós não completamos os quadros. Quanto nós temos demandado de recursos, de fato, de estrutura para a segurança pública nos estados? Do fundo penitenciário para a construção de presídios. Então, nós precisamos sair um pouco do discurso e ir para a ação efetiva. Então, o senhor acha que o ministro Sérgio Moro não está funcionando? Ele está funcionando, mas precisa funcionar mais. Ele é um super ministro para a Justiça. Isso eu já disse a ele, eu tenho restrições com a área da segurança pública. Apoiei o Sérgio Moro nesse momento, que queriam desmantelar o ministério dele, mesmo eu entendendo que foi um grande avanço a criação do Ministério da Segurança. Por quê? Nesse momento eu defendi, pela figura que o Sérgio Moro representa. Ele é o homem público com maior credibilidade nesse país. Quer gostem ou quer não gostem, faça a pesquisa. Qualquer um dos homens públicos, do presidente da República a qualquer um que seja de qualquer área pública aí, vai dar o Sérgio Moro. Então, pela figura dele. Mas, e quando eu tenho que dizer, eu digo a ele, há equívocos, há falta de investimento. Nós fizemos muito pouco ainda em relação à valorização das polícias dos estados, a suplementação de recursos para as guardas municipais, a integração, a colocação e convênios de fronteira com as polícias dos estados para guarnecer, de fato. Nós estamos batendo recorde de apreensão de droga. Mas nós sabemos, a cada tonelada que nós seguramos, passam 2 na mesma semana. Nós temos um caminho muito grande para isso, não dá... Perfeito.
senador, inclusive, apresentou uma emenda na medida provisória da reforma administrativa para voltar o Ministério da Segurança Pública. Mesmo. Nós temos agora um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui com o combatente, o senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado Federal. 2 minutos e voltamos.